Leituras. Em quase tudo que leio há algo que não entendo, e no entanto, das leituras, eu jamais me arrependo. Eu no berço das leituras crio asas e vou vivendo. Só aquilo que não leio continua me doendo. Feito a lua a contorcer-se num céu de tantos remendos. É nas águas da leitura que eu vou sobrevivendo, na aspereza que o tempo permanece dissolvendo. Não há rugas nas leituras, que me trazes como adendo, e eu por dentro fico aflito, como se um cão me mordendo trouxesse chaves e luzes, e eu aos poucos, me escondendo, descobrisse nas leituras o mundo se reescrevendo. Então, pessoal, como vocês viram, a gente vai falar de algo muito especial, vamos falar também da leitura, vamos falar da literatura, vamos falar de Um Céu de Tantos Remendos, do escritor, poeta, letrista Álvaro Barcelos, pelotense, assim como eu, ele que é formado na Universidade Federal de Pelotas, nos cursos de Direito e Letras e tem especialização em literatura comparada. E ele está muito bem representado pelas pessoas que recomendam a sua obra. Quem faz a apresentação formal da obra é um ex-professor já falecido, ex-professor da UFPEL, que deu aula para o Álvaro Barcelos, que é ninguém menos que Aldir Garcia Chilé, prêmio ESSO de jornalismo, reconhecido aqui na cidade de Pelotas. Ele foi um dos fundadores do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pelotas, o jaguarense, que dispensa apresentações e que vai tratar então do texto do Álvaro com muito carinho, com muito cuidado, e já nesta apresentação do Aldir Garcia Chilé, tu ficas muito interessado em entrar em contato com o texto do Álvaro. E a poesia do Álvaro tem um aspecto que me chamou muito a atenção, que é como ele consegue, a partir das suas influências, seja na literatura, seja na música, seja nas mais diferentes formas de manifestação artística, colocar em situações corriqueiras, no nosso dia a dia, deixando emergir a singularidade que vai de cada leitor, permitindo assim uma produção de sentido diferente sobre aspectos que muitas vezes passam batido na nossa vida e que ele tem a sensibilidade de fazer aflorar. Então a gente vai identificando aqui essas homenagens que ele presta também a grandes nomes da literatura, da música, e que isso, ao fazê-lo, ele está também colocando a si como alguém que está à disposição dessas diferentes formas de manifestação cultural para que elas possam se expressar a partir da sua experiência singular enquanto pessoa, enquanto ser humano. Então é muito interessante porque cada leitor, ao ter contato com aquilo que o Álvaro escreveu, vai produzir um sentido a partir da sua experiência muito pessoal também e do contato que teve ou não com estes autores. Mas aqui fica uma ressalva. Mesmo que você não conheça alguns dos autores que ele está citando, alguns dos músicos, algumas das músicas ou de artistas de outras formas de manifestações que ele vai levantando aqui algumas questões que são bastante interessantes, talvez tu não conheça algum desses artistas, certamente vai te aguçar o interesse para procurar. Se escreve com vida a poesia de Álvaro Barcelos e que em Macondo, que é esta homenagem belíssima prestada a Gabriel Garcia Marques, se faz presente de novo. Nas noites em que estou triste, eu fujo, sumo, me escondo entre as artérias e veias da aldeia de Macondo. Rodeada de borboletas, passa remédios a bela. Antes não tinha polícia, ou fome, ou febre amarela. Entre bêbados e santos, magos, loucos, lua cheia, brotam amantes das praças, das águas puras da aldeia. E sorvo o soro dos magos, nessa saga colombiana, 100 anos de solidão de uma pátria americana. Então vislumbro ciganas, Eríndira e sua avó, cruzando caminhos tortos e estradas de barro e pó. É uma homenagem incrível realmente feita aqui, já está publicado no blog, até cortei um pedaço do finalzinho do poema aqui, vou ler o restinho para vocês. Fala o seguinte: passa arqueada pelo tempo a família Buendia, deixando escorrer dos templos paz, formigas e poesia. Olha, quem já leu 100 Anos de Solidão não tem como não se emocionar com esse texto do Álvaro Barcelos. Em matéria do sonho, o Álvaro vai além do meu ponto de vista. Esse poema me pegou de jeito porque ele me faz refletir exatamente sobre do que é feito, qual a matéria-prima
dos nossos sonhos. E mais do que isso, o sonho existe em potência em cada um de nós, todos sonhamos com algo, isso é inegável. Mas os aspectos bons e maus do sonho. É possível realizarmos os nossos sonhos, aquele sonho mais profundo, sem machucar alguém? É justo deixar de fazer algo que nós desejamos muito para não ferir alguém e nos ferirmos com isso? Então essa é uma reflexão muito presente nesta poesia, mas em outras também, em outros textos aqui do Álvaro, essa sensibilidade de pensar na relação entre o bem e o mal, que está presente em cada um de nós, porque é próprio da natureza humana. E em outro texto que vai nesse mesmo caminho, se chama E Por Falar em Centauro, o Álvaro me remeteu a uma leitura que eu fiz já faz algum tempo, que se chama As Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift. Ele vai falando aqui, vai explicando um pouco da natureza humana e me remeteu justamente a uma das viagens onde o protagonista vai estar entrando em contato com uma civilização de cavalos, um povo chamado de Huiames, que viveria em contradição ali com os chamados Yahus, que seriam justamente os seres humanos. Então, de um lado, ele vai trabalhar de uma forma alegórica no livro do Jonathan Swift essa questão de que os cavalos seriam seres civilizados, esses seres que inclusive teriam o dom da fala nessa fantasia que é criada pelo autor, onde eles tratariam as coisas sem levar nenhum tipo de vício que são próprios da natureza humana. Então eles eram aqueles que comandavam essa sociedade, que estavam no topo dessa sociedade, e os Yahus, que são os seres humanos, deviam obediência aos cavalos. Cavalos que não sabiam mentir, que não sabiam fazer maldade com os outros, que eram realmente exemplos de onde nós deveríamos chegar e que no mundo, nosso mundo, na Inglaterra, que é a referência que ele faz, na Irlanda, seriam usados como escravos dos homens e que aí eles teriam perdido então essa capacidade de se comunicar justamente porque estariam sendo rebaixados por aqueles que são os detentores dos maiores vícios, dos maiores problemas da natureza, que realmente é própria da relação do ser humano com o mundo. Isso é muito bem tratado nessa obra, e a poesia do Álvaro me remeteu direto lá ao Jonathan Swift, mesmo que ele não faça referência a esse autor. Então vejam, tem muitos textos aqui em que ele faz uma referência direta a autores como Saramago, Gabriel Garcia Marques, Bukowski e tantos outros. Nesse caso não há uma referência direta ao Jonathan Swift, mas o texto do Álvaro ele é isso, ele é um convite, ele é uma porta de entrada para determinados outros textos ou outras músicas que algumas das suas obras nos remetem, mesmo que ele não cite diretamente elas, e mesmo que talvez ele nem tenha pensado nestas obras ao construir o seu texto, mas que faz com que cada leitor identifique algumas dessas situações e se remeta ao seu mundo próprio de uma forma muito particular e como um aprendizado. E como se faz necessária a poesia deste autor, que mostra toda a sua inconformidade com o mundo dito real, que deixa se atravessar pela experiência de Gabriel Garcia Marques, com pitadas de realismo mágico em diversas dessas poesias que aqui estão presentes, mas que não abandona também uma poesia corrosiva, como a de Bukowski, nos desacomoda, nos provoca a pensar para além dessa realidade aparente, da superficialidade que está presente na rotina do dia a dia. É, de fato, uma busca do contato de nós com nós mesmos, a nossa essência humana colocada à prova. Leiam Um Céu de Tantos Remendos, do escritor, letrista, poeta pelotense Álvaro Barcelos. Vou te deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo e vou te convidar a fazer essa leitura. Te vejo na próxima aqui no Sujeito Literário. Tamo junto, tem mais poesia que vai vir por aí, tem mais textos de autores locais aqui da minha cidade, da região, ou autores que não são tão conhecidos de outras regiões, inclusive com obras que estão chegando pra gente aqui. Dá uma olhada também na descrição do vídeo, porque tu mesmo que estás assistindo pode, caso tenhas interesse, mandar a tua obra para nós, para que a gente possa ler, analisar, resenhar por aqui e convidar outras pessoas a conhecer o teu trabalho. Até a próxima, tchau, tchau.